Ai, olha, você falou isso do meu filho. Ele achou ruim? Não, ele perdoou na hora. Mas eu não gostei e ela vai pagar. Ai, minha neta, você quer ser obsessor encarnado? Eu não, vó, vira essa boca pra lá. Ai, mal, você quer que os outros paguem? Guardou raiva, planeja a vingança em cima de uma coisa que a própria pessoa que era quem tinha que se sentir ofendido, porque foi direcionado a ela, né? Ela perdoou, porque que você vai levar isso para casa, tomar esse veneno? Ai, vó, a senhora falando assim, eu pensando bem, não vale a pena mesmo. Ai, quanta coisa que eu faço, vó, sem pensar, quando eu vejo. Eu acho que eu tô indo para frente, eu tô indo para trás e para baixo. Não se preocupe, vire a página. Não olhe para o passado. A não ser para aprender, né? Aprenda com o passado, olhe para frente e modifique sua conduta. É a melhor coisa a se fazer. Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina, como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Lembrete da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Sempre navegando pelo conhecimento que a vida pode passar pra gente, né? Ai, que seria cada semana sem cada dia bem aproveitado, né? Um montão de tempo perdido, é verdade. Nossa, como que a gente, olha, não percebe, mas desperdiça muito tempo, né? E é como que você estivesse dando as cartas do seu próprio destino. Você fala, eu escolho isso hoje, ali você já deu uma carta, né? Aí diz amanhã, olha, me saiu uma carta que, olha, mas fala de um azar que eu tenho o pé frio. Não é. Aquela carta que você deu, ela fala do investimento do seu tempo, se ele foi feito de forma inteligente ou não inteligente. Ai, olha, avó, eu faço o que dá na teia. Olha, você vai construir uma casa, né? Aí a avó pergunta para você, você vai morar dentro? Eu vou. Então a avó pergunta para você, você vai fazer o planejamento da casa e mandar os pedreiros construir ela do jeito que te dá na teia? De qualquer forma, eu não vou bater na madeira, seria muita burrice. Ah, minha neta, mal você faz isso todos os dias quando você podendo construir um futuro que vale a pena, aonde vale a pena morar dentro, aonde é seguro residir, e você vai, constrói ele de qualquer jeito. Não se deve. Ah, mas olha, de maneira nenhuma. Então, pare de construir o seu futuro de maneira inconsciente, porque você faz isso cada vez que não aproveita o dia de forma previamente determinada para que saia dele melhor do que nele entrou, mais rica. É verdade, mais rica até, né? De aproveitamento. Tem essa riqueza também, né? Que é a riqueza do aproveitamento, que pouca gente dá valor para ela. Mas se começasse a perceber que tem como ficar rico, e é bom, né? De aproveitamento do tempo, olha, e essa riqueza é tão importante, né? Porque o tempo é a única coisa que não volta mais. Algum passa, né? E diz, olha, eu perdi todo o meu dinheiro. Esse volta, amanhã você trabalha de novo, esse dinheiro volta. Trabalha com inteligência, você conquista ele o dobro. Em menos tempo. Porque agora você já se tornou uma pessoa melhorada, né?
com maior alcance de visão, de compreensão, de inteligência. É para isso que servem as primaveras, né? Para a gente adquirir esse maior alcance na qualidade de visão, de compreensão da vida, de abarcar aquilo que favorece o nosso progresso, abraçar também, né? Ai, vó, como que eu queria ter essa cabeça boa, viu? Você tem, minha neta. Só que não adianta nada, né? A pessoa tem um carro assim, né? Olha, tem um Porsche na garagem. Diz, ai, você tem um Porsche e o outro tem um Fusca. Daí o outro que tem o Fusca, ele vai no mercado de Fusca. Ou um carrinho mais barato que você possa imaginar. Que o Fusca hoje está caro, né? Ah, ele vai lá, né? Com Uno, Fiat, né? O Fiatinho Uno, quadradinho, pequenininho, né? Vai lá no mercado, compra as coisas, volta para casa, avançou o tempo dele, e você com uma Porsche na garagem, ai que vergonha. Desce a pé no mercado, volta carregando aquelas sacolas pesadas, minha neta. E daí diz, ai, por que minha vida é mais difícil do que a dele? Porque eu sei. Tendo um carro 10 vezes melhor do que o dele, na sua garagem, você não está usando, minha neta. E olha, quanta gente não fala, olha como que ele é abençoado, que cabeça boa ele tem. Ele tem o carro mais barato, só que o que ele faz, ele usa. E para todos dá a impressão que ele é inteligente. E inteligência é isso, né? É você saber o que quer, entender as ferramentas que estão no seu alcance e utilizá-las. Então é verdade que ele é inteligente. Mas todo mundo pode ter essa inteligência. Pode ser inteligente uma vez que manifesta essa forma de comportamento. Você também vai ser conhecida como uma pessoa inteligente, porque inteligente é aquele que manifesta o comportamento de utilizar, depois de ter identificado, as ferramentas que tem. Viu? Olha, mas você faça isso, que aí você vai ver como que a sua vida assim, olha, avança, mas como que avança, né? Essas são as cartas, tudo se resume nas cartas. Que carta que eu vou dar aqui hoje? Nas cartas da vida. E é isso que a avó vai falar para você hoje. Quando você estuda as lâminas sagradas, que o meu neto abre as lâminas sagradas para as pessoas, né? Até estou emprestando o conhecimento dele agora para falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas cartas, né? Que é as cartas que cada um dá na vida. Você vê que o tarot tem os arcanos maiores e os arcanos menores, né? Hoje vamos falar um pouquinho, né, dos arcanos maiores, começando pelo 1. E o arcano 1 é o mago. E o significado do mago é poder criador, é ação consciente e recursos interiores. Olha que importante. Os pontos positivos: iniciativa, criatividade, autoconfiança. Os pontos negativos: manipulação, ilusão de controle, orgulho disfarçado de inteligência. Olha quanta gente, né? Então você veja, você fala assim, olha, que carta que eu estou dando aqui? Olha, você está dando a carta do mago. Hoje você está dando a carta do mago, você já vai saber já, né? Quando você estiver manifestando aquele poder criador, quando você estiver agindo de forma consciente, é quando estiver identificando e empregando os recursos interiores, seus próprios. Aí é bom, né? Ai, que bom seria, avó. Faça isso. Dê a carta do mago no dia de hoje. E você vai ver. Ai, vó, vou fazer isso. Olha, porque se você não faz as coisas conscientemente, às vezes, até inconscientemente, você dá caminho para
um tipo de pensamento, que dá caminho para um tipo de sentimento, que depois como quer dizer, né? Se traslada para sua conduta, é verdade. Ninguém percebe, né? Que de um senso de identidade, vem um pensamento, que de um pensamento vem um sentimento, que do sentimento a pessoa, a partir dali, age no mundo físico, e dali surge a ação, né? Então, se você dá a carta do mago conscientemente, você vai ter iniciativa, você vai buscar ter criatividade no seu dia, e vai buscar empregar autoconfiança, vai. Só que, minha neta, lamentavelmente, tem gente que prefere vestir a roupa do mal, da escuridão, da ignorância, porque o mal é a ignorância, né? E aí manifesta o lado negativo da carta, e aquela carta ele dá, e aquilo é uma semente que ele planta, vai colher mais tarde, vai. Ai, vó, quais são os pontos negativos? São aqueles que a avó falou. Você vai entender que é bom manipular as pessoas. Você sabe que uma coisa é certa, mas você diz uma coisa diferente, usando da confiança que a pessoa tem no você para manipular ela. Olha que forma mais equivocada de gastar a confiança que os outros têm na gente, né? Manipulando elas a acreditar em algo que não é verdade para favorecer você. Nunca faça isso, viu? Porque o crédito leva 10 anos para a gente conquistar, e você perde em 10 minutos, viu? Confiança, é verdade. Daí, quando a carta do mago está predominando no seu dia, e você está com aquela energia negativada, você não só vai atrás de manipulação, mas também vai achar certo controlar as coisas. Vai cair na hipnose da ilusão do controle. Ai, tanto que o taoísmo ensina a gente, né? Tanto que o estoicismo ensina a gente. E a gente se perde na ideia da ilusão de controlar as coisas, não tem. Olha, só depois que acontece, né, que a gente fala assim, o único controle que eu tenho é sobre o que eu decido sentir a respeito do que acontece. Do resto, eu só sou telespectador. É verdade. Eu quero admitir isso ou não. É uma outra forma negativada de manifestar. A carta do mago é o orgulho disfarçado da inteligência. O lado negativo da carta. Ah, vó? É, minha neta. É isso mesmo. Orgulho disfarçado de inteligência. A soberba, né? Esse está caminhando com o demônio da soberbia. Não está se dando conta, né? Olha o problema. A vaidade cega os olhos e tapa os ouvidos da gente, né? As cartas, então as cartas, sempre as cartas. Todo dia você está dando carta. Você admita ou não admita com aquilo que você acredita que você é, que é o seu senso de identidade, com aquilo que esse senso de identidade alimenta, que figura na forma de pensamento, com aquilo que os pensamentos geram, que são os seus sentimentos, e com aquilo que os seus sentimentos geram, que são as ações, né? Olha, é verdade. E a segunda carta é a carta da sacerdotisa, que o significado é mistério, intuição e saber profundo. Os pontos positivos são sabedoria silenciosa, intuição aguçada, profundidade espiritual. Os pontos negativos: repressão emocional, isolamento, passividade. Então, às vezes,
Quando num dia da gente, nossa afinidade reverbera a sintonia com, por analogia, a energia dessa carta da sacerdotisa, olha, se estamos com a energia, como quer dizer, né? Boa. Um bom pensamento, um bom sentimento, olha. A gente encontra a sabedoria silenciosa na gente e nos outros. E com ela aprendemos. A gente identifica a intuição aguçada na gente e nos outros. E com ela avançamos. A gente enxerga e ouve profundidade espiritual em cada desdobramento que traz para nós as tão importantes provações do processo evolutivo na forma de vicissitudes da existência corporal. É verdade. Ai, tudo isso sempre fazendo a gente entender, né? Você perguntar mais que tudo, né? Qual que é o meu papel aqui diante disso? E você vê que como que muda as coisas se você está pendendo para o positivo ou para o negativo, porque o negativo dessa carta é repressão emocional. Aí você escuta uma coisa e não gosta. E antes de dizer assim, olha, você perguntar, né? Olha, por que eu não gostei? Não entendi. Ah, porque o outro... Aí já começou a frase errada. Eu não gostei pela forma com que eu interpretei aquilo que o outro falou. E porque eu escolhi uma reação que eu acreditei ser a melhor entre todas disponíveis. Olha quanta da vez a gente não responde a alguém de uma forma muito chula, né? Pouco nobre, que não tem muito a ver com quem a gente realmente é. E ainda assim a gente viu vantagem naquela forma de reação. E na hora que para pensar com a cabeça fria, fala assim, eu ali agi com uma animalidade que não me define, viu? Ah, eu não sou assim, não. Que vergonha daquilo que eu falei pro outro. Ah, e daí a sua amiga, né? Para levantar a sua bola, ela fala, ah, mas ela mereceu, né, amiga? E você fala, ai, mas... Sobretudo com as pessoas mais ignorantes é que a gente deve ser mais caridoso, viu? Você vai parar para pensar, você vai dizer à sua amiga que estava tentando levantar sua bola, você vai dizer a ela, olha, eu tô até achando que aquilo que o padre falou na igreja, no evangelho do domingo, tem a ver com isso, e a sua amiga até vai ficar assustada e vai dizer o que o padre falou. Ai, ele falou, deixai que os pequeninos venham até mim. Ai, daquele que machucar, ferir ou desencaminhar um sequer desses meu pequenino. Ai, a sua amiga vai falar, não entendi, o que tem a ver? Tem a ver que o menor é aquele que é mais ignorante, porque ele preenchido de uma treva que não é uma coisa que o torna menor, apenas o torna estagiário na escuridão. Falta de compreensão, falta de entendimento da luz que carrega, é isso que ele está sendo pequenino. E Jesus falou, deixai as crianças, os pequeninos que venham a mim. E não desvie elas. Daí você, na sua repressão emocional,
Você escutou uma coisa antes de perdoar, foi guardando mágoa, foi guardando mágoa. O outro já era ignorante, já tem o peso da escuridão que carrega. Aí você vai lá e bota uma outra pedra nas costas dele. Seja um sentimento de culpa, alguma coisa você vai arranjar para ele largar a mão de ser besta, porque falou uma coisa para você de um jeito que não deveria, porque não reconheceu o favor que você estava fazendo, porque foi ingrato. E você vai arrumar 50 justificativas para repressão emocional e depois explodir em cima da cabeça do outro, com maior peso para ele, mais daquele que ele já é e já tem, né? Isso não é caridade, minha neta. Mas eu estou justificada porque olha como que ela falou comigo. Olha, está provadamente evidenciado que a conduta dela foi reprovável. E daí? Não justifica você rebater o mal com o maior mal, só porque está justificada. Isso ainda é gozo na prática do mal. Se é alguma coisa diferente, não é. Essa é a mesma coisa de uma maneira mais refinada. Viu? Você pega um porco gordo e um porco magro, tudo porco. Você pega um porco que rola na lama, o outro que rola na grama. Um tá sujão e o outro tá limpinho, mas os dois são porco. Então não adianta você querer arotar superioridade quando você, como quer dizer, né? Veste a conduta da repressão emocional. Daí como que fica? Você me diga só. Fica igual, não tem nada de superior ali. Daí os outros pontos negativos, né? Da carta da sacerdotisa, é o isolamento, né? Antes de você se abrir, compartilhar os seus talentos, ouvir e aprender com os outros, dar ao próximo todos os tesouros que você acumulou e fez crescer dentro de ti, não, ela vai ficar isolada lá, beleza. Porque assim ninguém me enche o saco. Ninguém te enche o saco. As pessoas te oferecem provas para você se conhecer. Olha, a partir daquilo que ela fez, você perdeu a paciência e não deveria. Pronto. E passividade, né? Olha, tanto momento que a gente podia abrir a boca e ajudar de uma forma, como quer dizer, com desprendimento, e não fizemos. Não fizemos. Agimos com passividade, dando justificativa que, olha, eu sou um palito de fósforo. Se riscar, eu pego fogo. Olha, quanta gente fala isso, né? Não deveria. Só para justificar a violência, né? Olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Gente, quanto equívoco, né? De crença, porque isso é uma crença, uma informação. A pessoa deu valor para essa informação, falou, eu vou basear a minha filosofia de vida em cima dessa forma de ver a realidade. E aquilo molda as suas ações e dali sai a construção do seu caráter. Que tipo de caráter é esse, minha neta? Então chegou a carta da imperatriz, né? Que o significado é fertilidade, beleza, criatividade, onde os pontos positivos são amor maternal, criatividade em expansão, abundância, e os pontos negativos é apego ao material, excesso de vaidade, superproteção. É verdade, né? Superproteção. Então, você vê que a imperatriz é isso, né? Aí, num dia, você está disposta a falar com amor maternal. No outro, age com apego material. Ali,
O ponto que você ganhou no dia passado, você perdeu no dia seguinte, né? Olha como que você é. Num dia que você está bem, você é a criatividade em expansão. Começa o dia sorrindo, né? E termina com excesso de vaidade, ou no dia que você está mal. E dá a carta da Imperatriz, você termina o dia com excesso de vaidade. Olha. Meu Deus, né? É meu Deus mesmo. E no dia que você tá bom, é dar a carta da Imperatriz. Você vê o mundo através do filtro que te mostra que sim, há abundância em tudo, assim como há no altar da natureza, viu? E então, no dia que você está ruim, você começa a agir com super proteção. Ai, porque olha o que falaram sobre o fulano, não se faz isso. Olha o jeito que trataram os animaizinhos, não se faz isso. Olha o que jogaram no chão, o que soltaram no ar, o que fizeram com a terra. Super proteção. Você briga com tudo e com todos, mas ninguém nunca escutou o timbre da sua voz. Só briga ali na sua cabeça e no seu coração. Ele está fazendo o quê? Se envenenando. Super proteção. Ai, olha, você falou isso do meu filho. Ele achou ruim? Não, ele perdoou na hora. Mas eu não gostei e ela vai pagar. Ai, minha neta, você quer ser obsessor encarnado? Eu não, vó, vira essa boca pra lá. Ai, mal, você quer que os outros paguem? Guardou raiva, planeja a vingança em cima de uma coisa que a própria pessoa que era quem tinha que se sentir ofendido, porque foi direcionado a ela, né? Ela perdoou, porque que você vai levar isso para casa, tomar esse veneno? Ai, vó, a senhora falando assim, eu pensando bem, não vale a pena mesmo. Ai, quanta coisa que eu faço, vó, sem pensar, quando eu vejo, eu acho que eu estou indo para frente, eu estou indo para trás e para baixo. Não se preocupe, vire a página. Não olhe para o passado, a não ser para aprender, né? Aprenda com o passado, olhe para frente e modifique a sua conduta. É a melhor coisa a se fazer. E aí a quarta carta é a carta do imperador, né? Que significa estrutura, que significa poder e liderança com responsabilidade, viu? Os pontos positivos é estabilidade, força de decisão, responsabilidade. E os pontos negativos são o autoritarismo, a rigidez e o orgulho. Olha, é verdade. Gente, que situação essa, né? É verdade. Então, a que carta que você dá ali quando a energia do imperador predomina no seu dia? Você está estável, se está positivo, é estável. Se está negativo, olha, você vai dar uma de autoritária, eu é que sei. Vocês têm que me escutar. O que faço certo, a maioria das vezes você faz errado. E olha, eu vou falar a verdade. Quem é o capitão do navio, por alguma razão, ele está lá, você tem que escutar ele. Mas muitas das vezes, você não é capitão de nada. Você nem tem aquela expertise. Você não investiu tempo para aprender a dirigir outros, está querendo apitar o jogo. Reconheça, minha neta, seus limites e suas imperfeições. E aprenda com a razão controlar-se. E é a única forma de você segurar o autoritarismo. Viu? Então, nesse dia, se você se sintoniza com a energia positiva, você vai ter a força de decisão. Por quê? Porque escutando a voz da intuição, vai estar claro para você
se é o caminho da direita, se é o caminho da esquerda, que naquele dia você deve seguir. Mas se você se sintoniza com as forças da ignorância, você vai ter a manifestação da rigidez. Sabe aquela pessoa que não é flexível? Ela acha bom de um jeito, vai ser daquele jeito. Se é para a família inteira perder com aquela decisão, ela vai perder. Ela prefere perder dinheiro, perder tempo, perder relacionamentos, no lugar de perder. Olha, minha neta, escuta o que a avó está falando. No lugar de perder, como que dizer, né? Essa vaidade de estar sempre certo, de ser a pessoa rígida ali, né? Rigidez só faz se quebrar. O bambu, ele é flexível, por isso que ele não quebra. Mediante um vento forte, né? E provação é o vento forte, minha neta, que vai chegar para todo mundo. Não seja rígida. Não seja rígida. Essa rigidez tem o preço. É quando no dia que predomina a força da carta do imperador, e você entra com o pé esquerdo, entra negativada, ensimesmada, fica com rigidez e acaba abraçando o orgulho. O orgulho é uma das chagas da humanidade, já dizia o livro dos Espíritos. É assim, não ande com ele. Ele não é amigo seu, ele não é amigo de ninguém. O orgulho, viu? Não ande com ele, porque ele não é seu amigo. É porque ele não é amigo de... Olha, mas você nem pare assim para duvidar. O orgulho não é amigo de ninguém. Mas de ninguém. Então, escutando isso, você já vai aprender. E não vai ser autoritária. Não vai agir com rigidez. Viu? E não vai viver com orgulho. E positivada nessa carta, você vai ter estabilidade emocional. Vai ter força de decisão e responsabilidade. Vai. Que é importante, né? A gente ali ter responsabilidade. É importante, algum não tem, né? E daí como que fica? Tem que ter. Daí a gente vai para a carta 5, que é o Hierofante, que é o Papa, né? E o significado dessa carta é sabedoria tradicional, moral e espiritualidade formal, viu? Os pontos positivos são sabedoria espiritual, ensino com exemplo, tradição que guia. E os pontos negativos são o dogmatismo, a cegueira religiosa, a rejeição ao novo. Olha, rejeição ao novo, sim. Então, digamos que nesse dia você está bem consigo mesma, você já tem o treinamento que precisa, daí você entra pro dia, lembrando de tudo que se aprendeu com os ensinamentos espirituais lá da sua religião. Não importa qual seja. Você vai ter um dia bom ou não vai? Vou. E digamos que você entra e fala assim, olha, hoje eu vou ensinar com exemplo. Vai ter um dia bom? Vai ter um dia bom. Aí você vai olhar para os mais velhos, vai se inspirar na tradição que os trouxeram até aqui, e vai ver as fortalezas nelas, encontráveis, vai encontrar e vai aplicar na sua vida. E vai ter
a tradição que guia, orientando-se para ir pelo caminho correto da vida e não cair nos buracos que tem no caminho, né? Sem necessidade, porque isso é somente falta de prestar atenção onde pisa. E aí pronto. Se no dia que a energia da carta do Hierofante estiver regendo, e você positivar, tudo isso vai jogar em seu favor. Mas se você estiver negativada naquele dia, você vai falar que o que você acredita que é certo. Quanta vez, né? Você não encontrou alguém que no dia que estava predominante a energia da carta do Papa, né? Do Hierofante. Quantas vezes a gente não encontrou alguém que estava negativado debaixo daquela energia e agiu com dogmatismo, cegueira religiosa, rejeição ao novo. Olha, você falava alguma coisa, ela voltava a fechar a cabeça dela, numa forma de ver a vida que nem para ela era bom. Quanto muito menos Deus queria que alguém passasse um dia só se autoflagelando de qualquer maneira que seja. Isso é um absurdo. Mas o dogmatismo não deixa a pessoa perceber isso. E ela faz achando que com aquele tipo de conduta ela está ganhando alguma coisa. Mas não está não. Não está não. E bem por não estar, tarde ou temprano, ela vai se encontrar com a decepção e com a necessidade do recomeço. Terá que recalcular. E aí a gente entra na carta dos enamorados, né? Que significado tem? Escolhas morais, união afetiva e livre-arbítrio. Viu? Os pontos positivos fala de união de almas, amor verdadeiro, decisões conscientes. E os pontos negativos fala de indecisão, de triângulos afetivos e de paixões cegas. É verdade. Então, olha, você veja, né? Se você está debaixo da energia da carta dos enamorados, começa o dia bem, conscientemente decide ser uma pessoa que pensa coisa boa, vai sentir coisa boa e vai fazer coisa boa. E aí você vai emanar essa energia de união de almas. Aonde tiver desavença, lá você traz uma luz. Que nem na oração de São Francisco, né? Tanto que as pessoas falam dos santos, né? Que, olha, que vida mais exemplar. Só que uma vida exemplar é para ser exemplo, para você se espelhar nele e fazer igual na sua. Por que você não está fazendo? Porque é difícil, então. Você só desonra aquele bom exemplo que o outro deu, né? Então, num dia bom, você vai mostrar, num dia que você estiver sintonizada com a energia positiva, positivando a sua visão da realidade, você vai agir com amor verdadeiro e vai ter decisões conscientes. Viu? Debaixo do predomínio no dia da carta dos enamorados, né? Pelo contrário, se você se sintonizar com a negatividade naquele dia, você vai ter indecisão. Você não vai saber, triângulo afetivo é tipo, eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto daquilo que eu ouvi. Eu não sei se eu gosto mais de um ou se eu gosto mais do outro ou se eu gosto... Olha, eu não estou entendendo mais nada.
se eu gosto de mim, ou se eu gosto do terceiro, ou se eu gosto mais de um do que do outro. É paixões cegas, né? Ai, porque eu quero isso, porque eu quero isso. E por quê? Ai, porque vai me trazer, eu já sei, muita coisa boa. Ah, muita coisa boa. E o que é? Ai, tudo que representa prazer imediato. Daí você já calculou mal. Vai ter que... Sabe quando você entra numa... Quando você está na pista, né? Você entra por uma saída errada. Daí o GPS fala recalculando. É você ir atrás de paixão cega. Vai ter que recomeçar. Viu? Vai ter que recomeçar, você vai ver. E daí como é que fica? E fica assim, né? Fica assim. Então você não abraça nem indecisão, nem paixão cega. E tenha certeza que com amor verdadeiro se une as almas e se toma decisões conscientes, o que é muito importante, né? Olha, que importante que é. Daí vem a carta 7, que é a carta do carro. Carta 7, né? Olha, a carta 7, sim. Que o significado é vontade dirigida, progresso e controle. Quanta vez a gente precisa, né? Ter a vontade dirigida não tem. Por quê? Daqui a pouco eu falo. Vamos falar do ponto positivo. Determinação, vitória e foco. Os pontos negativos, arrogância no sucesso, olha, impulsividade, pressa sem direção. Então, você veja, né? A gente, debaixo do predomínio da carta do carro naquele dia, se a gente se sintonizar com energia positiva, a gente vai vibrar determinação. Vai dizer, eu vou fazer isso, faça sol ou faça chuva. A pessoa pega e faz. É verdade. Vitória. A pessoa diz, eu me conheço, reconheço meus limites e minhas imperfeições, e a minha vitória é com a razão controlar-me e fazer a melhor leitura do que acontece. E foco. Precisa ter foco. O foco faz você dizer assim, eu sou capaz de continuar ignorando tudo o que existe à minha volta e essas coisas podendo existir da maneira que elas acham melhor, sem que eu me sinta uma pessoa em desvantagem, enquanto o outro fez o que queria. Ah, vó, mas é um desconsiderado. Tudo que se planta colhe, minha neta. O seu papel é plantar amor incondicional em cada momento. Viu? E a hora que você cai no negativo, debaixo da carta do carro, você tem arrogância no sucesso. Ah, eu consegui, mas porque quem não consegue é porque é burro. Quem não consegue é porque é uma pessoa vagabunda. Essa é arrogante, né? Impulsividade. Você fala assim, olha, e responde de uma forma sem pensar.
Aí vai se prejudicando, prejudicando o outro. E daí também você anima dentro de você uma pressa sem direção. Você já viu aquela gente que sai correndo, mas não sabe para onde e acaba chegando em lugar nenhum e atropelando uns 10 no caminho? Pois é. É essa gente que ontem mesmo não sabia o que queria. Hoje sabe o que quer e sai assim, nossa senhora, correndo para lá e para cá. E nessa correria, querendo encontrar alguma coisa, não encontra a si mesma. Viu? Falamos hoje das 7 cartas, né? Então você fique alerta com as cartas que você está dando a cada dia, porque é uma forma de plantação. Dê sempre as melhores cartas nas suas interações, na forma em que você interpreta a realidade da vida. E se coloque predisposta a aprender. E cada dia ser a melhor versão de si mesma. Viu? A avó vai terminar o encontro de hoje aqui. Os vizinhos, eles querem fazer festa, né? Você não deve estar escutando, porque a avó o neto da avó vai cortar um pouco, diminuir pelo menos o barulho de música, senão o YouTube não deixa a gente publicar isso aqui, porque vai achar que a avó está usando a música dos outros. E o vizinho está escutando muito alto, né? A música que faz você, né, nesse planeta entender que tem muita gente nele que quando quer se divertir não se importa se os outros é vizinho, se está num lugar não adequado para isso, porque um apartamento uma pessoa pode estar querendo descansar porque vai trabalhar mais tarde, né? Quem sabe uma pessoa não trabalhou 24 horas num hospital e depois vai dormir 5 horas para voltar a trabalhar de novo. E não consegue porque a beleza não consegue escutar a música só para ela. Mas nessa situação, a gente nunca mais diz o próximo. Apenas constata isso e renova o compromisso para que a gente some mais luz no planeta, para que ele se melhore, mas sobretudo, para que a gente possa se tornar seres de maior luz e poder, né, já qualificar para viver num planeta onde as pessoas são mais consideradas umas com as outras, começando por nós mesmos, né? Porque se alguém não ama você, você pode amar aquela pessoa e nisso você já foi, não é melhor, né? Já foi o que a outra não está querendo ser, mas tinha a condição de ser. Toda essa gente que não se importa com o bem do próximo, toda essa gente vai ser enviada para planetas onde isso é mais evidente, para elas decidir no coração delas se é esse mesmo caminho que elas querem trilhar, aonde elas querem permanecer, né? Daí elas vão ficar nesses planetas ou em planetas piores, ou vão voltar para planetas como a Terra, já com o compromisso de primeiro amar o próximo e a si mesmo. E depois pensar no que dá gozo, abraçar como conduta. Não é verdade? É verdade. Olha, eu tô falando na tua casa gritando aqui com você. É que acho que passaram um filtro aí que vocês não estão escutando muita coisa. Então tá bom. Eu gostei, viu, do encontro de hoje. Sempre alguma coisinha assim tão importante para cada dia chega, né? É por isso que chama lembrete da alma, viu? Abençoe a todos, para que você também, pela própria luz do seu coração, possa ser abençoada, viu? E eu termino dizendo como digo sempre:
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente entende que em cada pensamento, em cada sentimento, estamos distribuindo cartas. Essas cartas são energias que vão e que voltam, e que representam sempre plantação da qual teremos que responsabilizar-nos. Como fazemos? Querendo ou não querendo, conscientemente ou inconsciente. Viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você. Até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu volto com mais lembrete, né? É verdade. Volto sim. Beijo. Porque que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né? E energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha. Nem olha você, cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus. A gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você cuidado. A avó repete porque você precisa. Olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido. Chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho. Sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa. Viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você. Vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica. É que nem a avó falou. Sabe onde que ela quer chegar? E cada dia mede o seu progresso. Viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuide o que a avó está falando com o seu coração. Mas preste muita atenção. Sempre que você se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza. Você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. Quanta gente não aconteceu isso? Deu para ela muito mais do que ela podia. E ela se arrebentou no chão. Digamos, você pede um carro,
dá um carro para você que é o melhor carro, mas você não sabe dirigir. O que adiantou dar um carro para você? Pare de pedir uma realidade linda e maravilhosa. Vá tirar carta antes, para poder conduzir essa realidade. Pronto, falei. É isso que eu tinha para dar de recado para você hoje. Todo mundo quer um carro, mas pouca gente quer aprender a dirigir. E como que eu aprendo a dirigir? Todo dia dando um passo de cada vez, se fortalecendo, psicológica, emocional e espiritualmente, para chegar a mais coisa e abençoar você de forma maior, só expandindo os horizontes. De outro jeito, olha, não queira carro. O carro vai ficar na garagem. Não vai favorecer você, não vai beneficiar você em nada, minha neta. Zero. Zero, zero. Deu, para que você quer coisa que não vai servir? Então, honre tudo que te chega no pequeno. Se fortaleça com essa diversidade que chega, para que amanhã você tenha uma condição de conforto maior, uma condição de relacionamento maior. Tire carta para cada tema que você quer no dia de amanhã dirigir. Só dirige carro quem tem condição confirmada de ter aprendido a conduzir. Quanta gente não aconteceu isso? Deu para ela muito mais do que ela podia e ela se arrebentou no chão. Digamos, você pede um carro, dá um carro para você que é o melhor carro, mas você não sabe dirigir. O que adiantou dar um carro para você? Pare de pedir uma realidade linda e maravilhosa. Vá tirar carta antes, para poder conduzir essa realidade. Pronto, falei. É isso que eu tinha para dar de recado para você hoje. Todo mundo quer um carro, mas pouca gente quer aprender a dirigir. Você tem que, fazer tudo que está ao seu alcance para não piorar as coisas. A gente erra, você fala, eu não erro, erra. Não tem um na terra, só Jesus que era santo, viu? Você para de palpitar nas coisas antes de ir buscar conselho de quem estudou aquilo. Tudo com uma decisão pequena. Você pega um caminho, aí você vai repetindo aquilo, você termina num lugar que é bom ou você termina num lugar que é ruim. Sempre esteja ocupada com o bem próprio e o bem do próximo. Viu? E você vai ver que, a longo prazo isso só vai ser positivo. Vai. Em qualquer momento que você lembrar, faça como o meu neto. Se pergunte, por que não estáis a sorrir? Por que não estáis a expressar um sentimento de gratidão ao Senhor da vida pela saúde que tens? Se tens pouca saúde, alguma saúde você tem. E por essa se agradece também. Ai, que palavras lindas essas. Escreva elas, viu? Porque, o dinheiro você pode ganhar de novo, mas as horas que você não investe, essas não voltam. Mas não volta nem com reza braba, diz assim, eu vou botar meu joelho no milho. É assim como um ato de penitência, eu vou rezar e minhas horas vão voltar. Não vão voltar. É desse jeito, você só tem saudade do passado, o projeto futuro, quando tá com tempo sobrando. No presente, que ali não tá aproveitando tudo o que poderia. É desse jeito. Vingança é quando você faz contra alguém alguma coisa que ao ser recebido pela pessoa, ela fica pior do que estava. É isso que é vingança. Ela vai ficar melhor do que estava se você deixa de amar ela? Não vai, vó. Então você está praticando a vingança. Então ame sempre. Por isso que a avó fala, quem está com os olhos para fora e não para dentro de si próprio, tá de costas para Deus. Não seja você mais uma, né? Nossa, ninguém sabe o prejuízo que é de você ter a oportunidade de não treinar sua mente e seu coração hoje, viu? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Tanta diversidade que o mundo pode apresentar pra gente. Sempre na forma de oportunidade de crescimento, de treinamento, né? Para sermos melhores pessoas,
Nunca as adversidades no mundo servem para a gente ficar pior do que estava. Porque então Deus não seria um Deus de bondade, né? Seria um Deus de maldade. E isso ninguém pode conceber. Deus se concebe como Deus de amor, infinita bondade. Viu? Então, tudo que existe é para o nosso bem. Ai, gente, você olha para tudo e a hora que você se dá conta que você pode escolher de que forma você vai interpretar aquilo, pouca coisa tira sua paciência, viu? Mas olha, pouquíssimas coisas tiram a sua paciência, quase nenhuma. Ele fala que não é uma coisa boa de você fazer assim mesmo, é sim, vó. Nem então, por que você não faz? A pessoa na ilusão, e na busca por prazer temporário, e desinformada da luz que carrega, ela vai aumentando o buraco interior e pedindo para as pessoas preencher, cada dia com alguma coisa a mais. Troféu de vingança executada com êxito não deveria ser motivo de orgulho para ninguém, viu? Tudo que você se esforça para subtrair do outro, sobretudo tempo de qualidade, você mesmo se retira. Antes, né? Todos os dias a gente tem exemplo na nossa própria vida de fazer o que não deve. Como é que moral a gente tem de falar dos outros? Cada um dá o que pode dar. A pomba faz as suas necessidades, o meu trabalho é não deixar a cabeça embaixo. Não normalize que os outros fez o errado, partindo de que a justificativa é boa, viu? Cada 10 minutos, uma pessoa pode sim estar escolhendo como viver aquele bloquinho de tempo. É isso. Essa é a fórmula da tranquilidade íntima, da felicidade, alegria, paz de espírito. Você não queria muito mais que o seu esforço, sua inteligência pode te dar, viu? E por isso que a avó trouxe essa coisa hoje. Porque era para você lembrar de constantemente orar e vigiar, para que a sua vida seja maravilhosa. Porque a dos outros, é eles que têm que cuidar, viu? E a sua é você. Porém, do outro lado, todo mundo terá encontro marcado com o conjunto dos pensamentos que hospedou, com o grupo dos sentimentos que hospedou e das ações que executou, no bem ou no mal, contra os outros ou contra si mesmo. Porque é o que gosta, né? É o que tem que viver. É o que vai continuar vivendo. Aquilo que mais gostou. De fazer, de sentir e de pensar durante a encarnação. Que mais adequado? É louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas ações, né? Onde a gente entende que cada segmento da nossa vida tem a qualidade que a gente nele coloca. Porque todo tombo nosso é parafuso sorto. Sabia disso? Cada tombo que você deu na sua vida é porque você pegou de andar de bicicleta, apoiou as rodas assim e vamos. Tá andando, já basta, já tá bom. Tenho pressa. Não foi um buraco, você já caiu no chão. O buraco é a adversidade. De ter apertado os parafusos, né? Isso não teria acontecido. Se você tivesse se nem é hoje, nem antes também, né? Não era para chamar isso de ser precavido. Era para chamar isso de o básico do bom senso, né? Eu sendo minha melhor amiga, basta. É basta, viu? Ai, olha, você deixando de se doutrinar que precisa de tudo que não precisa, você deixa de precisar. E não precisando, quando não tem, não se joga no chão, esperneando, chorando igual criança, exigindo o que na verdade ninguém tem obrigação de te dar. A paz que você for ter aqui do outro lado é aquela que você conquistar. Não é aquela que os outros vão te dar. Porque os outros só dão o que tem. E nem todo mundo tem paz para dar. Viu? Quem fica repetindo cálculo equivocado e por conta disso não progride, é aquela pessoa que encontra tudo que gosta na prisão onde reside. Escreva isso.
Aí tem muita sabedoria, viu? Muita sabedoria. Deus não prende ninguém numa condição reencarnatória. É o magnetismo que você coloca nas coisas que você define necessárias para estar bem, para estar em paz. Viu? E aí você tem que ir lá, né? Aonde essas coisas existem. E reencarnar. O lindo não precisa de promoção. Por si só se promove. E é verdade. Mas como? Como é que a flor se promove se não é por suas pétalas? Quais são as pétalas de cada religião, de cada filosofia de vida? É a conduta daqueles que a professam. Viu? Muitas das pessoas não agem com maldade contra si próprio e contra o tempo dos outros. Elas só estão desorientadas do bem que pode fazer a si mesma ao decidir a qualidade das palavras que saem da boca. Mude o rumo da prosa com todo mundo e transforme aquilo em algo saudável para sua alma, viu? É que nem que dizem, para aquele que é honesto e sincero consigo mesmo, a experiência de escorregar vai existir, mas a de ficar no chão, já não. Escreva isso. E então, a avó sempre lembra, o reino do céu está dentro de você. Aonde tiver a sua atenção, lá estará o seu coração. E aonde tiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Olha. Então você bota a sua atenção para fora. Lá está o seu coração. O que quer dizer? É aquilo que você gosta. É aquilo que você quer comer. É aquilo que você se educou a necessitar. Você quer que todo mundo fique bem, com saúde, que nenhum avião caia. A avó também quer. Mas a avó não depende disso para estar em paz. É a hora que você se educar a depender que tudo esteja perfeito para você estar em paz. Essa paz vai ser jogada para o dia de amanhã. Vai ser protelada e nunca vai chegar. Não tem como, vó, eu ficar assim, né, tranquila, ficar bem, quando alguma coisa de negativo acontece no mundo. E isso, minha neta, essa afirmação é só isso. Até que você vai lá e dá a ela um valor de verdade, porque daí ela entra nas suas caixinhas de crença, nas suas caixinhas de certo e errado. Em outras palavras, se tornam lei no seu reinado. Porque o seu reinado é o conjunto de conduta que você se permite vestir, né? Como roupa de interação com os outros, a partir da qual você acredita que vai ganhar alguma coisa. É verdade. Todos os dias você aprende alguma coisa, é para fortalecer a sua armadura nos embates da vida. Para justamente nos embates da vida, utilizar e vestir ela. Tem carro e vai a pé, por quê? Ai, porque assim eu sou vista como uma pessoa humilde. Não, humilde é reconhecer o que tem e o que não tem. E fazer bom uso daquilo que a sua inteligência ajudou você a conquistar. Ai, minha neta, mas olha, se você deixa de chamar as coisas pelo nome que elas têm, e pinta elas de coisinha linda, olha, você vai se achar justificada na prática do mal. É, minha neta, olha, alguém chega pra você e fala, olha, eu quero jogar esse jogo aqui da troca de ofensa, viu? Pega aqui essa bolinha e me devolve. É, o mal que alguém joga pra gente deve ser um jogo que a gente não dá continuidade. Você está entendendo? Porque quem pratica maldade está ignorando, né?
que dali não vai tirar nada bom. A bondade que a gente faz, por nós mesmos fazemos, porque fica registrado no nosso espírito. E dela já nos beneficiamos. Não precisa mais que outro venha e faça alguma coisa. Eu quero que o que é negativo vá para longe. Então, brilhe a sua luz. Cultive energia positiva. Ame sempre. Envie o que é bom para os outros. E interprete o que houve sempre da melhor maneira. O seu caminho, a rodovia por onde você tem que transitar durante a encarnação, é aquela de interpretar da melhor maneira tudo o que houve. E enviar para os outros somente pensamentos e sentimentos positivos. Viu? De amor, de humildade, de compaixão e misericórdia. Tá bom? E você fica com aquela cabeça, né? Todos esses pensamentos e até você pergunta, gente, quando que esse mundo vai mudar? Quanta gente que se eu pudesse, olha, eu endireitava cada uma com bons conselhos. E daí a avó fala, mas hoje mesmo não é nem 2 da tarde. E você já caminhou com todos esses pecados capitais. E você nem se deu conta. E olha, aquele que não conhece a história própria, está fadado a repeti-la, né? Se pela manhã você não conhece a história com quem que você andou, quem dirá que na parte da tarde você não vai fazer a mesma coisa? Você tem que orar e vigiar. Ele atende você e atende todos que com ele querem caminhar. É o qual? É o demônio da gula que você quer hoje, ele vai atender você. É o demônio da avareza, ele vai atender você. É da soberba? Ai, olha, ele chega rapidinho. É o da preguiça já nem sai, né? Ele fala, olha, nem precisa chamar. Eu já fico aqui, porque eu levantar dessa cadeira confortável e fazer outras coisas, é melhor eu criar uma cópia de mim mesmo e essa cópia que vai atender os outros, ela fica, porque eu daqui não me levanto. Você não deixou eu entrar na sua casa? Deixei. Então aqui eu fico. Daí qual é o outro que você quer caminhar? O da luxúria? Pronto, é o da luxúria. Olha, basta descuidar que um desses 7 pecados capitais se manifesta e caminha com a gente. E se deixar, dorme lá em casa. Dorme com a gente ainda por cima, né? Não reserve espaço para nenhum desses demônios na sua vida e no seu coração. Antes, crie ambientação e espaço para a luz de Jesus estar na sua vida e manifestar-se no seu espírito e na sua alma. Viu? E caminhe sempre consciente de que o que se planta se colhe. As amizades que você cultiva com você também caminharão depois da morte. Toda amizade que você cultiva durante a vida, que foi o que Jesus falou, né? O que você liga aqui embaixo será ligado lá em cima. O que você desliga aqui embaixo será desligado lá em cima. Vó, mas eu estou com pressa. Não tenha pressa. Mas se eu tenho que chegar lá, vai morrer? Não vou morrer, mas eu não vou ganhar tanto, e precisa ganhar tanto quanto eu ganharia se chegasse. Não precisa ganhar tanto. Ganha o que você consegue ganhar sem deixar de amar a si própria e sem deixar de amar os outros. Além disso, não serve você ganhar. Porque vai criar peso na sua alma, no seu espírito e dor na sua consciência. Então, não foi um bom ganho. Quando um ganho é assim, ele não é bom. Então, que cada um brilhe à sua maneira, sem precisar ser o outro. Não suba mais,
na madeirinha da caridade alheia para ir avançando na vida. Viu? A preguiça ensina isso e a avó ensina o contrário. Então, esse é o caminho da libertação. Nada querer, nada ser, apenas estar. Nada ser, não queira ser nada, porque aí você vai desfrutar de tudo que você já é. Quando alguém quer, é porque acredita que não tem, não é verdade? É verdade. Esse eu quero ser, é porque eu não sou. Quem é, não quer ser, já é. Aplique isso na sua vida, minha neta. E você vai ver que leveza esse lembrete da alma de hoje vai trazer para você. Todo aquele que se engana só está marcando encontro com a decepção. É verdade, a sua visão equivocada da realidade torna você algoz de si mesma. É você que tem que ser sua melhor amiga e ninguém mais. É você que tem que se respeitar em verdade, em alta honestidade. Sempre devemos fazer uma coisa pensando no nosso bem, mas no bem do próximo também. Pois é, você tem que encontrar uma fórmula aonde a equação termina positivo, pos dois. Existe, viu? Com Jesus sempre tem caminho aberto. É só você ter disciplina de pensar. Tenha paciência. Receba o presente de Deus para se tornar melhor pessoa. Ai, que bonito, né? Ver as coisas desse jeito. Basta você querer. Uma criança entrou na padaria com algumas moedas contadas, né, na mão. E pediu um pão. E aí todo mundo prestou atenção, né? Daí o padeiro falou assim: nossa, mas você não é aquele menino do sinal, é? E a sua mãe? Ai, olha, minha mãe tá longe, deu cuidado dos meus irmãos, viu? Ai, mas isso aqui só dá um pão só, não tem problema, dona. Esse pão que é pequeno que seja, um pouquinho que eu como o resto de vida com meus irmãos. Ai, eu lembrando dessa história, eu até choro porque, gente, o pouco com Deus é muito, né? E às vezes a gente quer tanto, mas tanto que esquece até dos pequeninos que no pouco que recebem são capazes de dividir com aqueles que mais necessitam, né? Mas você não quer que os outros façam além da sua obrigação por você? Eu quero. Então faz você também além da sua obrigação para os outros. Já descobriu a sua canção? Já descobriu a música que você quer deixar de presente para essa humanidade? É isso que a avó queria dizer hoje, né? Todo aquele que se engana só está marcando encontro com a decepção. É verdade, a sua visão equivocada da realidade torna você algoz de si mesma. É você que tem que ser sua melhor amiga e ninguém mais. É você que tem que se respeitar em verdade, em alta honestidade. Sempre devemos fazer uma coisa pensando no nosso bem, mas no bem do próximo também. Pois é, você tem que encontrar uma fórmula aonde a equação termina positivo, pos dois. Existe, viu? Com Jesus sempre tem caminho aberto. É só você ter disciplina de pensar. Tenha paciência. Receba o presente de Deus para se tornar melhor pessoa. Ai, que bonito, né? Ver as coisas desse jeito. Basta você querer. Uma criança entrou na padaria com algumas moedas contadas, né, na mão. E pediu um pão. E aí todo mundo prestou atenção, né? Daí o padeiro falou assim: nossa, mas você não é aquele menino do sinal, é? E a sua mãe? Ai, olha, minha mãe tá longe, deu cuidado dos meus irmãos, viu? Ai, mas isso aqui só dá um pão só, não tem problema, dona. Esse pão que é pequeno que seja, um pouquinho que eu como o resto de vida com meus irmãos. Ai, eu lembrando dessa história, eu até choro porque, gente, o pouco com Deus é muito, né? E às vezes a gente quer tanto, mas tanto que esquece até dos pequeninos que no pouco que recebem são capazes de dividir com aqueles que mais necessitam, né? Mas você não quer que os outros façam além da sua obrigação por você? Eu quero. Então faz você também além da sua obrigação para os outros. Já descobriu a sua canção? Já descobriu a música que você quer deixar de presente para essa humanidade?
É isso que a avó queria dizer hoje, né? Só no presente que você consegue mudar as coisas para melhor. Então, olhou para o passado, que sirva de lição. E agora como que fica? Fica que se é ruim não repita, né? O espírito de gratidão das pessoas a quem a gente serve vale muito mais que dinheiro. Porque ele ativa essas forças do bem para trabalhar em nosso favor, mas sem privilégio. Jesus ensinou isso. Você diz, eu sou cristã, eu sou cristã. É cristã, né? Na boca, né? Da boca para fora. Da boca para dentro, cadê os bons exemplos? Da boca para dentro, só bom exemplo. Viu? Porque, olha, tudo o que você faz fica registrado no seu livro da vida. E a espiritualidade coloca-se de frente com quem não é diferente. Aprendeu? Aprendeu? Tem caminhos que você pediu, não abriu, né? Não era para ir, não era o caminho, não era para você. Nem por isso você morreu. Nem por isso faltou oportunidade. Mas as oportunidades que você recebeu sempre foram aquelas que estiveram ao alcance e na sintonia do seu mérito. Não tem para onde fugir. Mas nem que você queira. Por isso, minha neta, hoje mesmo, no seu espírito, construa o mérito. Pratique o bem. Se esforce. Invista o seu tempo. Cada pessoa que você ajuda é uma amizade nova que você ganha no mundo espiritual. Você imagina, você muda de cidade, você vai lá, o espírito guia seu vai falar com o responsável daquela cidade. Olha, a minha tutelada vem aqui, viu? Ele diz, estou sabendo. Como que o senhor está sabendo? Eu sou responsável dessa cidade que conversou com a responsável da cidade sua. No dia que ela pensou em mudar, já entrou o nome dela aqui na nossa lista e a gente vai estudando as pessoas que vêm para cá. Que bairro vai encaixar melhor a energia dela? Algum tem que ir para um bairro meio, como que dizer, cheio de adversidade para ela aprender. Se a vibração de sintonia que ela cultiva é a mesma que ela quer continuar cultivando, porque para ela vai ter reservado esse tipo de ambiente, aonde aquela forma de pensar, de tratar os outros, predomina. Então tem gente, né, para todo lado precisando de um super-herói, né? E que é mais super-herói que Jesus e os seus ensinamentos? Não precisa de outros. A gente não está aqui para salvar as pessoas do passado, mas iluminar o presente. E dessa forma, ver tudo se modificar para melhor. Mas não. A gente prefere, a partir do que observou, se sentir mal. A primeira coisa que deveria policiar é a sua forma de se sentir em relação ao que acontece. Você não faz isso. Você comete erro. Aí quer que os outros façam as coisas certas, minha neta. Que cabeça é essa? Olha, eu erro. Olha, vou dar um exemplo. Eu tenho que dar 3 passos para chegar no C. Os 3 passos que eu dou para chegar no C, eu cometo erro. E quando eu chego no C, eu peço para você parar de errar. Mas é um completo absurdo. Que só você que não veja, minha neta. Então, por isso que dizem, né? Olha, tem um dedo apontando para fora e 3 apontando para a gente, né? Minha neta, a avó está querendo educar você a entender de uma vez por todas que o que você sente não tem que estar ligado ao que acontece no mundo. Você age com ignorância, o mal se manifesta. Porque o mal não existe. Ele é só a ignorância em ação. E daí você, colocando a ignorância em ação, vai criticar o outro de ter colocado a ignorância em ação. Olha só. E aí quer que a ignorância deixe de o mal, né?
que a ignorância em ação deixa de existir no mundo. Não é hipocrisia isso? Pare de se afligir com aquilo que acontece no mundo. Tenha neutralidade, que é filha do amor próprio e o amor ao próximo. E se for para sentir alguma coisa, sinta amor e compaixão. Compreensão pelo tempo de cada um. E ancorando a luz no mundo, aí sim você vai ser uma força positiva de mudança, que a todos abraçará e convidará à reflexão saudável, salutar, iluminada. Porque aí você escreve uma coisa, você acende a sua luz, a outro lê. Tudo que é bom dura o tempo suficiente para a gente se conhecer. Viu? Gostei dessa frase. Ao estar fugindo da luz que você realmente é, você está mais morto do que vivo. Se você é filho de Deus, e se as paragens espirituais de evolução incompreensível para o humano de hoje é o lugar da onde você veio para onde você tinha que voltar, e você prefere ficar em universo de prova e expiação, no universo material, preso aqui, sempre buscando satisfazer um desejo com as coisas que só se encontram aqui, você fica reencarnando. É um tipo de morte, né? Porque você esquece a sua verdadeira luz e fica estagiando lá. E para que ficar nesse meio? Porque lá é onde você quer explorar ou não ser consciente da luz que carrega. E pronto, é um desejo seu, uma decisão sua. Mas aí você vai para lá e volta, vai e volta. Fica na roda da encarnação. Então, ninguém tem pressa de você voltar para um lugar de espiritualidade de luz, né? É você que decide. Só que quanto mais você se afunda, mais depois difícil é para você voltar. Olha que interessante, né? Passa a semana, você come tudo que é ruim, depois tá cheio disso dentro de você, de coisa ruim. Aí o que você vai colocar para fora? Coisa boa? Não é. Então tem gente que só vê o lado ruim e esquece que o dia nasce todo dia, mesmo depois da pior tempestade. E que uma página terminada é uma página virada. Ela deve ser virada, porque senão a nova não chega. E aí você não vai poder escrever um novo dia, uma nova história. Viu? Ficar brigando com a vida é igual gritar com a chuva. Não muda nada. Ela continua caindo. Ela fala, essa doida. Deus mandou eu cair, eu vou cair. Quer gritar, você grite. É desperdício de recurso, mau uso da inteligência. A própria chuva vai falar isso pra você. Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, oh, oh.